António Leitão Amaro, daquilo que já foi dito nesta comissão de inquérito, é precipitado qualquer tipo de conclusão? Poderia ter sentido esta teoria que Filipe Pinhal apresentou? Boa noite. Não deixa de ser revelador o que é provavelmente uma das primeiras pessoas que não veio a cada pergunta invocar falta de memória e que em cada resposta que dava suportava com datas, muitas vezes com referências até a notícias públicas da época que confirmavam e que noticiavam o mesmo do que foi dizendo. Mas aquilo que verdadeiramente Filipe Pinhal vem dizer não é nada que à época não fosse referido por muitos e que já nesta comissão de inquérito de várias maneiras se foi sabendo. Isto é, que Vítor Constâncio e o Banco de Portugal foram partes ativas, não sei se o maestro principal, se um dos atores principais, do cozinhar da solução do assalto da Caixa ao BCP. Noto que são conhecidos e foram também reportados nesta comissão de inquérito reuniões promovidas por Vítor Constâncio e pelo Banco de Portugal para promover uma sucessão dentro do BCP e uma nova administração, com reunião com várias entidades nacionais e estrangeiras, potenciais investidores para fazer o tal grupinho que ia, muito daquilo com dinheiro da Caixa Geral de Depósitos, tomar de controlo o BCP. E, portanto, não é apenas o que está aqui em causa o papel do Banco de Portugal, liderado por Vítor Constâncio, que como supervisor não viu nada. Vítor Constâncio gozou durante os anos que teve no BCE da possibilidade de não responder e fugiu às comissões de inquérito anteriores, nas quais lhe era perguntado ou se queria saber o papel que teve ou a omissão que teve no caso do BPN, ou em casos também que envolveram o BCP à época, ou o Banco Espírito Santo. Desta vez, tentou fazer o mesmo exercício, vai à Caixa Geral de Depósitos, à Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, com uma prestação que eu acho que o país ficou indignado, de quem dizia que não sabia nada. Já agora deixava aqui um desafio também, se calhar até aos jornalistas deste país. Curiosamente, desde há 2 ou 3 dias, Vítor Constâncio começa-se a lembrar de muita coisa. De onde é que essa informação lhe vem? Estava guardada e ele estava a omiti-la? Está a recebê-la e como? O que é que aconteceu com Vítor Constâncio para de repente se lembrar? Mas este padrão, que é como supervisor, naqueles anos, fracasso, deixou acontecer tudo e mais alguma coisa, deixando passar algo que depois veio a custar aos portugueses muito, as ajudas que tiveram que adiantar para salvar a banca portuguesa. Sobre este caso em concreto, em relação a Jobrardo, a Ana Catarina Mendes elencava ali pelo menos 6 pontos que, de certa forma, justificariam uma não responsabilização de Vítor Constâncio. Não, já vamos a seguir à da decisão e a supostamente ir ou não. Já lá vou, não me fez a pergunta sobre isso, mas eu quero responder também, mas deixe-me terminar primeiro. E, portanto, há o papel de Vítor Constâncio como supervisor que deveria fiscalizar e saber escrutinar. É um falhanço completo, no mínimo responsabilidade por omissão. Mas há também este papel adicional de quem se envolveu a encontrar uma solução, a chamar acionistas, chamar administradores, forçar uma mudança na administração, promovê-la, a participar na promoção de nomes. Segundo diz Filipe Pinhal, envolvia não apenas Constâncio, mas também Teixeira dos Santos. Não é a primeira vez que isso é dito a propósito de convites para as pessoas. Desde logo a administração e a pessoa que foi primeiro convidada para a Caixa, Santos Ferreira, e depois a seguir vai para o BCP, é escolhida e indicada por Teixeira dos Santos. Sócrates está envolvido ou não, não sei, mas também não deixa de ser estranho. Sócrates agora quer vir falar muito, mas quando foi chamado à comissão de inquérito disse que respondia por escrito. Até serem confrontados com factos, estão todos muito quietinhos e não sabem de nada. Só quando finalmente alguém, por respeito aos portugueses, começa a dar factos na comissão de inquérito e a não se fugir atrás de amnésias, é que Vítor Constâncio e José Sócrates afinal se lembram de coisas. Mas, e portanto, acontece isto. Já agora, este papel e este comportamento foi também um comportamento ativo
na concepção e na execução da estratégia de, através do banco público, através da concessão de empréstimos ruinosos, tomar controle de um banco privado. Portanto, é errado pelo o dano financeiro, mas é errado pelo princípio de funcionamento da economia. O Estado e o banco público serem instrumentos de um grupinho que, em benefício próprio, quer tomar conta e já agora praticamente destruiu o banco privado, é errado. Mas fenómenos e processos desses de interferência política também foram reportados na Comissão de Inquérito, designadamente na concessão de empréstimos pela Caixa Geral de Depósitos, ao Laceda, designadamente, que é um dos mais ruinosos, se não o mais ruinoso, e que teve interferência política do Governo na época, com pedidos de ministros então, para que eles fossem... António, são claras as conclusões desta Comissão? Não, são claros alguns factos que vão sendo sabidos na Comissão de Inquérito e outros fora. Relativamente ao que a Ana Catarina Mendes disse, que é Vítor Constâncio, especificamente, quando se descobriram documentos que mostravam que o Banco de Portugal teve conhecimento do crédito a João Berardo, Constâncio diz que não sabia nada e não tinha que saber de nada. Eu não sei se ele esteve na reunião ou não. Ele podia ter respondido e falado sobre isso quando foi à Comissão de Inquérito. Não sabia na altura. Mais uma coisa que não sabia. Mas há uma coisa que nós sabemos. Para concluir esse raciocínio, António. Para que João Berardo entrasse no capital do BCP, precisava, com mais de 10%, precisava de uma aprovação do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, por lei, para decidir se autorizava, tinha que confirmar a sustentabilidade do financiamento dessa operação. E por isso, o Banco de Portugal teve que saber, e dizem os documentos, que perguntou e pediu acesso à informação de um financiamento com aquelas características da Caixa Geral de Depósitos a João Berardo. E neste momento, o Banco de Portugal podia fazer duas coisas. Podia ter, de facto, ao impedir, por considerar insustentável aquele financiamento, e já agora uma coisa que a lei exigia, a capacidade para reforçar adicionalmente, por ser uma participação qualificada. A lei obriga que os acionistas tenham capacidade não apenas... concluir o raciocínio. Vou terminar. Não apenas aquela entrada, mas reforços adicionais em caso de necessidade. E, portanto, se o empréstimo era insustentável, como se veio a mostrar, o Banco de Portugal também podia ter vetado a operação por um empréstimo ser sustentável, mas desde logo tinha outra coisa que fazer. Como supervisor, ficou também a saber que o Banco Público estava a conceder um empréstimo insustentável. E o que é que fez? Nada. Portanto, o Banco de Portugal soube. É inaceitável o governador dizer eu não estive naquela reunião naquele dia, mas a agenda estava lá, o processo tramitava. E, portanto, o Banco de Portugal podia ter agido e devia ter agido, eventualmente sobre a decisão sobre o João Berardo, mas muito sobre a supervisão da Caixa Geral de Depósitos, e não fez nada. Eu tenho três coisas a dizer sobre isto. A primeira é que eu não consigo, com esta ligeireza, lançar suspeitas sobre toda a gente. Não quero lançar suspeitas, não entro nesse espetáculo, que acho que é um espetáculo que não ajuda a democracia, em primeiro lugar, e não ajuda os próprios. E não ajuda os próprios. É uma então, diferença. faça essa... É uma diferença entre nós. Questione na Comissão de Inquérito. Ainda ontem estivemos lá. Eu não estou na Comissão de Inquérito. PSD questionam. O Leitão Amaro tem um espaço próprio para questionar, é isso que para levantar suspeitas, para fantasiar, se quiser, para imaginar todos os puzzles que quiser imaginar. A segunda coisa que eu acho que deve ser dita é que, já o disse também a semana passada e tenho dito várias vezes, a supervisão bancária é uma coisa demasiadamente séria, mas também manda a prudência que nós consigamos saber quais são os limites da supervisão. Dito isto, eu acho que houve falhas graves na supervisão ao longo dos anos e não me esqueço também do Sr. Governador Carlos Costa e daquilo que aconteceu com o Banif, que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, que aconteceu com o BES e que foi de uma negligência atroz para o sistema financeiro, deixando o sistema financeiro em estado caótico. Caótico, para não dizer insustentável, no final de 2015. E em terceiro e último lugar, eu julgo que é preciso que o Leitão Amaro, que está na Comissão, também sublinhar um facto, é que o Partido Socialista, antes de levantar suspeitas, ainda hoje, o seu grupo parlamentar solicitou ao Banco de Portugal todas as atas do Conselho de Administração sobre esta operação, para saber, afinal, quem fala a verdade. O Sr. Vice-Governador, que tem a supervisão, que tem a seu cargo a supervisão, sabia desta operação ou não sabia? O Sr. Governador do Banco de Portugal sabia ou não sabia? O Sr. Governador do Banco de Portugal diz, sim, sabia, porque o Banco de Portugal foi questionado se podia ou não autorizar ou se podia ter conhecimento da aquisição, da detenção de 5% das ações do BCP por parte da Fundação João Berardo. E, por último lugar, eu volto a dizer, porque acho que é muito importante,
não houve uma autorização do Banco de Portugal. Fosse ele o senhor governador Vítor Constâncio, que à época era. Fosse outro governador do Banco de Portugal, porque, por lei, não é o Banco de Portugal que autoriza a concessão de crédito entre uma instituição e um particular ou uma fundação, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos e da Fundação. António. Dito isto também, para concluir, para dizer que, evidentemente, espero que esta comissão de inquérito apure tudo o que tiver para apurar. Mas há uma coisa que eu também acho que não podemos continuar a assistir como se, quando a verdade nos convém na comissão de inquérito, atiramos suspeições para todos os outros. Quando não nos convém, calamos sobre o assunto. Portanto, eu acho que, mais uma vez volto a dizer, as comissões de inquérito são demasiado importantes, matérias muito sensíveis que devem ser tratadas com prudência e com a descoberta da verdade, António, não com meias verdades, não segundos. com meias mentiras. Eu, por acaso, nem falei do Partido Socialista, mas registro o nervoso revelado pela há Ana Catarina Mendes. Mas não há nervoso. O meu nervoso, António Leitão Amaro, é a ligeireza com que o Leitão Amaro acaba de lançar suspeição sobre toda a gente. Ana Catarina, eu não faço, nem é toda a gente, nem é ligeireza. A Fundação Gerardo agiu para adquirir ações de um grupo liderado pelo Dr. Paulo Teixeira Pinto. Vai-me dizer que é do Partido Socialista. Ana Catarina Mendes, eu ouvi. António. Nós não levantamos suspeições com ligeireza. Esta comissão de inquérito tem muitas audições, muito reporte, muita documentação, com base na qual nós vamos percebendo o que é que aconteceu. Muito disto já agora. Então responda-me uma coisa. Eu ouvi. Viu algum documento assinado pelo Dr. Vítor Constâncio autorizar esta operação ou com alguma coisa ilegal? Viu ou não? Ana Catarina Mendes, posso falar? Mas viu ou não? Eu respondo-lhe. A Vítor Constâncio é responsável também porque o seu banco e o próprio, porque é presidente do Conselho de Administração do Banco de Portugal e recebeu esta documentação toda naquela época que dizia que a Caixa Geral de Depósitos, se o Banco de Portugal aceitasse a entrada de João Berardo com mais de 10% no BCP, a Caixa Geral de Depósitos ia conceder um empréstimo que se revelou ruinoso. O que é que Vítor Constâncio fez? Zero. E o Banco de Portugal, que ele lidera, o Banco de Portugal, aceitou e participou. Mas o próprio Vítor Constâncio chamou investidores para se juntarem a João Berardo no assalto ao BCP. Não diga isso dessa ligeireza. Não sou eu que digo, são notícias. Prova, não há notícias, prove com o documento. Ana Catarina, o Leitão Amaro tem a obrigação. São reuniões que são conhecidas, tem a obrigação públicas. Na comissão de inquérito provar o que é que eu vou dizer. Peço desculpa. Não sou eu. Os documentos estão lá. Prova? E as notícias são conhecidas de reuniões que aconteceram. Chamou pessoas para a administração. Eu não estou na comissão de inquérito, portanto, não apenas um ator, mas um dos orquestradores. Mas deixe-me dizer, não tem de concluir isso. A fantasia... Só não conhecendo a personalidade do Dr. Vítor Constâncio. Ana Catarina Mendes, é esta habilidade que o Partido Socialista vai tendo cada vez que alguma coisa difícil aparece, dizer não podemos falar das coisas, temos que esperar, não podemos fazer, temos que fazer de conta. Nós sabemos... dados conhecidos de uma auditoria independente realizada, porque nós a pedimos, que foi entre 2005 e 2008 que se concentraram o grosso dos créditos ruinosos, concedidos sem garantias, violando regras de concessão de crédito ou contra pareceres da Comissão de Risco e da Comissão Interna da Caixa Geral de Depósitos. O BPN foi nesse período, não foi? Ana Catarina Mendes foi com Vítor Constâncio, com o mesmo supervisor. Deixa-me dizer. E, portanto, o que aconteceu custou demasiado aos portugueses. A Caixa Geral de Depósitos foi instrumentalizada por uma teia e, com certeza, que assim, por omissão muito, que é a primeira responsabilidade do supervisor e do Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, são desde logo responsáveis por omissão. O grau de autoria deste processo... O BPN também foi nessa altura, como nós todos sabemos, os portugueses sabem todos que foi nessa altura. Que foi nessa altura. O BES foi nessa altura, o BANIF foi todo nessa altura. Ana Catarina Mendes, foi nessa altura que todos estes créditos... Ana Catarina Mendes, foi nesta altura que todos os créditos não vamos conseguir prolongar mais este debate. 2005, António Leitão Amaro, Ana Catarina Mendes, obrigado aos dois. Boa semana, até para a semana.